Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Espero que com vocês também. Meu nome é Kelly e hoje a gente está aqui para mais uma aula, né? Hoje é envolvendo dois assuntos, que é fração e número decimal. E aí, a gente vai trabalhar hoje com a fração decimal, tá certo? Como eu já disse para vocês, a fração é um assunto bem extenso, então a gente está trabalhando ela assim de pedacinhos para deixar bem mais explicado para vocês cada assunto, tá bom? E aí, antes da gente iniciar nossa aula, vamos lá deixar o like se gostarem, tá? Vamos se inscrever no nosso canal para que a gente traga mais e mais conteúdos, tá? Porque a gente está sempre trazendo aqui muitos conteúdos para vocês, para ajudarem vocês aí nas provas, nas aulas, tá? Em qualquer teste que vocês forem fazer, tá ok? Então dá uma ajudinha aí no canal que a gente está sempre trazendo coisa boa aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos iniciar aqui o nosso assunto de fração decimal. Hoje a gente vai trabalhar com as frações decimais com denominadores, né, de base 10, que é 10, 100 e 1000, né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para mostrar para vocês. A gente sabe como é que já lê, né, cada fração dessa. Aqui vai ser 1/10. Aqui eu vou ter 5 centésimos e 8 milésimos. Eu vou colocar aqui a classificação para vocês, né? Acho que a gente já estudou isso aqui também. A gente sabe que existe a centena, a dezena e a unidade, não é isso? Porém, a gente aqui está trabalhando com o quê? Com decimais. Então, depois da unidade, vai vir o décimo, depois o centésimo e o milésimo, depois da vírgula, não é isso? A gente sabe que depois do número inteiro é que vem os decimais, não é isso? Então, aqui a gente está trabalhando com o quê? Com números decimais. Então, se eu tenho 1/10, né? Esse 1/10, onde é que ele vai estar localizado? Aqui, ó, né? Nessa parte aqui. Porque aqui não é minha parte inteira, aqui é minha parte decimal. O denominador já está indicando. Tá, então a fração eu já entendi. Aqui eu tenho 1/10. Agora, como eu coloco essa fração em número decimal? Para eu colocar ela em número decimal, eu tenho que ver a quantidade que tem de zeros no meu denominador. Se eu tenho um zero aqui, então eu vou colocar, ó, esse 1, ele vai ficar aqui. E eu sei que a minha vírgula vai se locomover para a esquerda. Então, como eu não tenho mais nenhum número, eu acrescento um zero. E esse zero eu tenho que acrescentar porque eu não tenho a parte inteira. Eu tenho 1/10, não é isso? Então, 1/10 é a mesma coisa de 0,1, tá? Então, depois da minha vírgula, eu tenho uma casa e aqui eu tenho um zero. 5 centésimos, como é que eu coloco? Ó, eu coloco 5 e aí eu vou locomovendo a minha vírgula para a esquerda, ó. São dois zeros, eu tenho que colocar mais duas casas. Se ela tá aqui, ó, 1, 2, a vírgula fica aqui, 0,05. Então, 5 centésimos é a mesma coisa de escrever 0,05, que é 5 centésimos, certo? 8 milésimos, tá aqui o 8, então eu sei que eu tenho que ter mais 3 casas aqui para frente. Como eu só tenho um número, eu acrescento com os zeros. A vírgula vai estar aqui, ó, 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 casas depois da vírgula, certo? Então, é só isso que a gente vai transformar, né? É só isso que a gente precisa para transformar essa fração em número decimal. Se eles são potências, né? Na base 10, denominadores com potências na base 10. Eu tenho aqui 25 centésimos. Como é que eu vou colocar em número decimal? Dessa forma. Aqui eu tenho 25, não é isso? Minha vírgula tá onde? Ela vai estar aqui, então ela vai andar uma, duas casas. A vírgula vai ficar aqui, ó. 0,25. E depois da vírgula, duas casas, eu tenho dois zeros, certo? Aqui, ó, 14 milésimos. Eu vou ter aqui, ó, 14 e tenho que locomover a vírgula. Ela tá aqui, 1, 2, né, ó, 1, 2, 3. A vírgula fica aqui. E eu acrescento mais um zero. Então, eu tenho aqui, ó, 14 milésimos, 1, 2, 3 casas, depois da vírgula, tenho 3 zeros, certo? E se tá em número decimal e eu quero transformar em fração? Eu quero agora saber como eu vou escrever esse número decimal em forma de fração. Da mesma forma, ó. Conto quantas casas eu tenho após a vírgula. Tenho 3 casas, então eu já sei que o meu denominador é 1000, 3 zeros. E o numerador é o 7. Quando eu vou dividir 7 por 1000, se eu for resolver dessa forma aqui, ó, 7 dividido para 1000, vamos fazer esse daqui pra gente ter, né, a certeza.
eu vou colocar um zero aqui, né? Isso, transformar em décimo. Que ele tá inteiro, não tenho como dividir por 1000. E coloco um zero e uma vírgula, não é isso? Ainda não dá para dividir, né? Então, eu coloco um outro zero e aqui. Também não dá. Coloco um outro zero e o outro aqui. E agora eu divido 7.000 por 1000, vai dar 7, né? Que aqui vai dar 7.000 e divisão exata, não é isso? Então, são várias formas da gente encontrar, tá bom? Ó, se eu tenho fração e quero transformar em decimal, pode ser dessa forma, fazendo a divisão também. Ou, dessa forma mais rápida, eu locomovendo a minha vírgula, ó, né? Se eu tenho 3 zeros, eu vou locomover, ó. Ela tá aqui, 1, 2, 3, certo? Aqui, 0,34, são 34 centésimos, né? Isso, eu tenho duas casas após a vírgula. Então, se eu tenho duas casas após a vírgula, eu já sei que no meu denominador vai ser 100, vai ter 2 zeros, certo? E o numerador vai ser o próprio número. Então, 34 centésimos, tá bom? Então, essa é a forma da gente transformar as frações em decimais e os decimais em frações. Mas somente com essa particularidade dos denominadores 10, 100, 1000, que eles são bem mais fáceis de serem resolvidos, tá? Porque é só a gente locomover a vírgula, tá bom? Para acrescentar aí para vocês podem também assistir a aula de multiplicação e divisão com os números decimais em potências de base 10, tá? Lá eu explico bem direitinho também como é que a gente faz a multiplicação e a divisão, né, com os números 10, 100, 1000, que o segredo é locomover a vírgula, não é isso? E a gente tem que ter por base, ó, a classificação desses números, como é que eles se classificam, né? Onde eles vão estar localizados, ó, centena, dezena, unidade, décimo, centésimo e milésimo, tá ok? Então, essa é a forma da gente fazer a nossa fração decimal, tá bom? Só explicar aqui para vocês. 1/10, como é que a gente graficamente representa esse 1/10? Vou fazer só esse exemplo aqui, ó. A gente sabe que 1/10, se eu dividir o meu inteiro em 10 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1/10 é o quê? É essa parte aqui, né? Uma parte de 10. E assim, a gente pode representar graficamente todos os outros, tá bom? E aí, 1/10, quando eu faço a minha divisão, e se eu quero transformar em número decimal, é apenas dessa forma aqui, ó. Aqui é a representação decimal. E se eu quiser fazer a divisão, eu pego e faço, ó, 1 dividido para 10, né? E aí, eu coloco o 0 aqui e o 0 aqui, e agora eu faço 10 por 10 dá 1, 1 vezes 10 é 10, ó. Tá bom? Então, de todas as formas, a gente encontra o mesmo resultado, ok? Tá bom. Então, essa foi nossa aula de fração decimal. Se gostarem, deixem um like, comentem, compartilhem, mandem lá para aqueles amigos que também estão precisando, tá? E vou deixar as indicações na descrição, os links, vou deixar o card das aulas relacionadas aqui que eu comentei, tá bom? Que é para ajudar vocês também aí a ter uma ideia maior, a esclarecer mais ainda para vocês sobre a questão também de decimais, tá ok? Então, essa foi a nossa aula. Vou deixar aqui um abraço e até a próxima, tá bom?